Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estarem aí mais uma vez. E você que está aí a primeira vez, obrigado, tá, por estar aí participando desse primeiro encontro conosco. Hoje é a lição número 7. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel e médio em teologia. E nós estamos aqui para servir aos irmãos, dando uma pré-aula, hoje a lição 7, reconhecer e lidar com os casos de bipolaridade. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreve e compartilha também esse canal. Abençoe vidas, sempre estamos trazendo algo prático para que os irmãos sejam edificados pela santa palavra de Deus. Vamos lá, nosso textório de hoje está em Provérbios 8:12, onde diz: eu a sabedoria habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então, esse o sábio Salomão nos escreve, que a sabedoria realmente está com aqueles que são prudentes em buscar por ela. A verdade aplicada diz: a perseverante prática da comunhão entre os discípulos de Cristo é um importante auxílio no cuidado de quem sofre com a bipolaridade. Ou seja, a comunhão fortalece as pessoas que sofrem por problemas, traumas emocionais. Vamos ver hoje, temos 3 objetivos da nossa lição, que é mostrar o que é bipolaridade, ensinar como identificar esse trauma e apresentar a similaridade de sintomas. Nosso textório está em Salmo 42, 1, 2, 5 e 6. Por favor, leia em casa, eu vou para a lição. Diz assim, a nossa introdução: a bipolaridade é um transtorno de humor que tem causado muita confusão na cabeça das pessoas que convivem com elas. Veja, meu irmão, irmã, é como eu coloquei nessa figura de fundo, realmente a pessoa que tem esse problema de bipolaridade, ele passa por transtornos de humor. Há um momento que ele vai estar em crise, chorando, outra normaliza e daqui a pouco entra em euforia de risos, então vamos entender melhor durante esta lição este caso, de situação traumática. Vamos conhecer então o que é bipolaridade, como se apresenta, e os tipos de bipolaridade e como podemos ajudar nossos irmãos. Conhecendo o que é bipolaridade, esse transtorno, também conhecido como transtorno maníaco-depressivo ou ainda transtorno de humor. Por que se chama fase de maníaco depressivo? A fase maníaca é quando a pessoa está em euforia total, e ela não consegue parar, está a 1000 por hora. E a fase depressiva é quando ela não tem forças para fazer o que ela deseja fazer e ela fica mais tempo deitada ou dormindo. 2 fases nesse momento. Então, como se apresenta em si a bipolaridade? São episódios. Bipolar, é uma pessoa bipolar onde ela passa por episódios de variação de humor. É um momento que ele passa por uma fase depressiva, depois passa por uma fase mista e vai para um pico de humor. Então a pessoa oscila emocionalmente. Isso é a questão da bipolaridade. Como ela se apresenta? Veja, porém nem sempre o surgimento destes sintomas é sinal de bipolaridade. Olha, cuidado com você, ver uma pessoa que estava chorando, agora está alegre, você pensar que seja já de imediato, você, é bipolar. Não é bem assim, Na verdade, precisa de um profissional adequado para fazer este diagnóstico, Nós não podemos nos precipitar, em querer dizer, não, tal pessoa é bipolar.
Tá? Naum disse: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Ou seja, é independente da situação, tá? Se a pessoa está com algum problema, né, de depressão ou de problema bipolar, tá? Nós vamos levar a pessoa a entender que o Senhor sempre está presente, tá? Pronto a ajudar aqueles que confiam nele. Vamos então para frente, né? Nós vamos para frente aqui, tá? Veja, há dois tipos, tá? Existem os tipos de bipolaridade. Quais são? O primeiro tipo é caracterizado por episódios maníacos e períodos de depressão profunda. Tá? Então, o tipo 1, tá? É isso aqui. Então, o período maníaco, tá? É quando, veja aqui, ó, tá? Os episódios, né? São extremos, tá? Ele está totalmente feliz, alegre e eufórico, não para, tá? A 1000 por hora, tá? E esse período, né, da mania ou hipomania, né? Ou seja, hipo é excesso, né? Excesso de energia, tá? Dá uma queda, normaliza e de repente cai, né? Aqui tá para uma depressão ligeira para uma depressão forte. Então a pessoa com esse tipo 1 de bipolaridade, a sua característica é os episódios, né, extremos. Uma hora então vai estar em uma depressão profunda, de repente vai para uma alegria eufórica extrema, tá? Então esse é o episódio de bipolaridade tipo 1. Já o tipo 2, tá? É quando, né, a questão da fase depressiva se intercala com episódios maníacos menos intensos. Veja aqui, ó, a fase depressiva, né, está intensa, mas o período da fase maníaca, tá, ela é mais leve que a anterior, tá? Então esse se chama, né, o tipo de bipolaridade tipo 2, ok? Vamos ver aqui como nós podemos, tá, ajudar aos irmãos, né? Então veja, um acompanhamento correto, então, seja eclesiástico, seja pelo pastor de uma igreja, por um conselheiro da igreja ou um médico, tá? Então você vai ter que somar os dois lados. Será de grande valia na avaliação do caso, tá? O que irá salvar a pessoa da angústia produzida pela falta de conhecimento. Às vezes a pessoa está sofrendo e não sabe de que está sofrendo, tá? E às vezes as pessoas interpretam errado essa pessoa. Então por isso é importante, tá? Se alguém se sente, né, que está com um trauma desse, procurar ajuda, né? Seja do seu pastor, né, ou de um médico, para poder ter uma avaliação bem correta. Vamos identificar então algumas características, tá? Dificuldade de se concentrar, níveis de energia alterados e apetite irregular. Identificando características, veremos neste tópico algumas características e como devemos agir para controlar a bipolaridade, sem causar uma grande perda para o portador do mal, tá? Às vezes, né, se nós não sabemos identificar, tá, o problema, a crise, nós podemos prejudicar o irmão, a irmã ou mesmo um parente, tá, interpretando errado esse comportamento do momento. Dificuldade de se concentrar. Então, pode ser, tá, que a pessoa que esteja com problema bipolar, tá, este indivíduo tenha uma grande dificuldade em concentrar na realização de atividades normais, tá? Na atividade mais rotineira, ela de repente encontra dificuldades, né, de se concentrar, ou ainda, tá, pode ter dificuldade em tomar decisões, né, decisões bem simples. Bom, agora queremos fazer uma observação, tá? Precisa haver uma investigação apropriada, pois estes comportamentos podem ser por estresse ou falta de experiência, ou seja, às vezes não é o problema de bipolaridade,
pode ser um problema somente de estresse, porque quando a pessoa está cansada, estressada, tá? O físico está estressado, o emocional está cansado, estressado, a pessoa tem dificuldade de se concentrar, ok? E quando a pessoa está também inexperiente, nervosa, ela tem dificuldade de tomar decisões, tá? A arte de tomar decisões, né? O fato de tomar decisões é uma arte. Nós temos que aprender a ter essa arte de tomar decisões. Então, às vezes, não é só você ver uma pessoa que está com esses problemas de dificuldade de concentrar ou tomar decisões, já dizer, não, tal pessoa é bipolar. Não pode se precipitar nesse ponto, ok? 2.2, níveis de energia alterado. As alterações do nível de energia do portador da bipolaridade são muito severas. Essa é a característica que, como nós vimos no quadro anterior, né? Pode manifestar um nível elevadíssimo de energia, né? Que é o período maníaco, tá? E apresenta disposição para realizar diversas tarefas. Então a pessoa não consegue parar, ela vai limpar a casa até de madrugada, né? Vai continuar querendo fazer atividades, diversas atividades. Isso vai fazer mal a ela. Essa pessoa, né? Tem uma hora que vai cair esse período maníaco, ela vai se sentir arrasada, cansada, estressada, tá? Ou às vezes pode entrar no excesso, tá? De nível de desânimo, né? Então ela estava ativa demais, daqui a pouco cai isso de uma só vez, tá? E a pessoa fica totalmente desanimada, só quer dormir, não quer fazer mais nada, se tranca no quarto, tá? Então isso é uns níveis de energia alterados, tá? Porque a pessoa pode ser bipolar. As pessoas também que são bipolares podem sofrer de apetite irregular, ou seja, a pessoa pode desenvolver um comportamento compulsivo por alimentos, tá? De repente ela quer comer, tá? Ela é uma pessoa bipolar, ela está procurando algo, né? Para preencher, tá? Essa atividade emocional que ela está tendo dentro de sua cabeça. E ainda ela pode procurar bebidas alcoólicas e outras drogas. E ao contrário, na fase depressiva, tá? O comportamento muda para a queda do apetite. Às vezes a pessoa perde totalmente o apetite, aí até chega a ficar perdendo excesso de peso, tá? Ou seja, os dois extremos existem na pessoa bipolar. Vamos ver agora na parte 3, similaridade de sintomas, perda de horas de sono, episódio depressivo e doença não é desvio de caráter. Vamos lá, similaridades de sintomas. Existe similaridade de sintomas em mais de uma enfermidade, tá? Como nós dissemos anteriormente, cuidado, tá? Pode ser a pessoa que só está cansada, né? Ou pode ser que esteja estressada, ou pode ser que está passando por outro problema, tá? Então não podemos ser muito enfáticos, né? E devemos direcionar essa pessoa, na verdade, para um profissional da área, seja um psicólogo, um psicoterapeuta, tá? Mas direcionar para se fazer o esclarecimento do que a pessoa está sentindo de fato. Alguns dos sintomas é perdas de horas de sono. A pessoa passa a perder horas de sono e desenvolve um quadro de insônia, tá? Então a pessoa não consegue dormir, a sua mente não fica quieta, não sossega. É preciso estar atento, pois na fase maníaca, ou seja, onde há uma energia extra, o indivíduo pode resistir ao tratamento alegando não estar doente, né? Não, estou bem, estou tranquilo, estou feliz, né? Mas às vezes é um período da fase maníaca, onde realmente ela tem uma energia extra, tá? E está euforicamente alegre. Então temos que ter cuidado com essa questão. Já o oposto é o episódio depressivo, né? Nesse período a pessoa sente o esgotamento de desânimo profundo, passando a dormir mais do que o normal.
Então a pessoa já amanheceu o dia, a pessoa fica na cama, só quer dormir, né? Então é o momento de episódio depressivo que aquela pessoa está passando. Uma coisa importante também entender que doença não é desvio de caráter. As pessoas não podem querer se desculpar, tá, o pecado, tá, dizendo, não, é que eu sou bipolar, tá? Não é assim, bem assim que funciona. A bipolaridade provoca alterações severas na libido, ou seja, no desejo sexual natural. E às vezes esse desejo, né, excesso de desejo, vamos dizer assim, tá, ele provoca mudanças na maneira da pessoa se vestir, se maquiar, né? Por quê? Porque ele faz isso para atrair, né, os olhares, né, e para se fazer mais sensual, né? Ela quer se sentir sensual, né, porque está passando às vezes um problema de bipolaridade. Esta fase maníaca não serve como pretexto para desvio de caráter, tá? Então, mesmo que a pessoa seja bipolar, tá, e está sentindo, né, alterações no seu libido, não quer dizer que ela tem direito, né, de se vestir, tá, de uma forma fora da ética, tá, e também fazer atos, né, que venham a ser pecaminosos, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Na fase depressiva, a pessoa demonstra total falta de prazer e interesse em ter relações sexuais. Veja, às vezes uma pessoa, né, está passando uma fase bipolar, que é a fase depressiva, tá? E ela se sente sem prazer nenhum, tá? Então, nesse caso, o cônjuge deve entender, tá, o que se está passando, né, com a pessoa, tá? Não é que a pessoa não está amando mais, não é que a pessoa não se interessa mais por ela, mas é uma fase depressiva que ela está passando. Bom, agora vamos lá para umas dicas, né, para evitar crises de depressão ou mania. Tá? Segundo a medicina, tá, nós temos remédios. Tá? Se a pessoa se consultar direitinho, for lá no médico, no psiquiatra, tá, no psicoterapeuta, no psicólogo, tá, eles vão orientar, vão dar remédios e as doses adequadas. Tá? Ninguém pode usar remédio, tá, simplesmente por conta própria. Tá? Os remédios que o psiquiatra vai dar, né, estabilizadores do humor, tá, que vão controlar os episódios maníacos, e também antidepressivos e outros remédios, tipos de remédios que o médico passar, deve se seguir à risca, tá? Se não tomar conforme o médico prescreveu, essa pessoa não vai ter benefício. E outra forma também de minimizar o estado, tá, da bipolaridade, tá, é a terapia, né? A terapia interpessoal e de ritmo social. Dentro da psicoterapia, tá, se ensina isso. O que consiste isso? Ele consiste em estabelecer uma rotina diária. Tá? Como nós já falamos anteriormente, a pessoa está passando por fases, né, de emoções, né, alternadas. Então, para ela não ficar estressada, né, o que você faz? Faz uma agenda, né, e coloca, anota, né, as prioridades que ela tem que fazer, as tarefas que tem que fazer durante o dia, e aí ela não precisa ficar pensando, o que é que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Não, já tem uma agenda, tá, de rotina. Isso livra a qualquer pessoa de estresse, inclusive as pessoas que não têm bipolaridade, tá? Se a pessoa costuma a ter uma agenda do dia, ela fica menos estressada, tá? Fica mais produtivo o seu dia. Outra questão é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a identificar e substituir, tá, sentimentos e comportamentos negativos. Então, esse é um tipo de terapia, né, onde, né, as pessoas aprendem. Tá? O médico vai ensinar a identificar quando o problema está querendo tomar posse dele, né? Esse problema comportamental está se criando.
Ou seja, ela identifica, né? Eu estou começando a sentir, né, com depressão. O que eu posso fazer, né? Eu vou modificar meus sentimentos, minha interpretação em relação a uma circunstância que estou passando. Às vezes a pessoa está passando uma circunstância e coloca nessa circunstância interpretações negativas. Então vai fazer o quê? Vai fazer interpretações positivas, tá? Vai mudar esse quadro. Por exemplo, vamos rapidamente dar um exemplo. Se uma pessoa estudou para uma prova e tirou 7, ou seja, não tirou 10, mas tirou 7, tá? Tem pessoas que entram em depressão por causa disso, começam a pensar, né, pensamentos depressivos. Nossa, eu sou burro mesmo, só tirei 7, eu queria tirar 10, eu não consegui, eu estou me sentindo ninguém, né? Isso são pensamentos negativos e daqui a pouco a pessoa começa a entrar em depressão. Tá? Então, para evitar isso, pensa do lado positivo. Eu estudei, consegui 7, passei, graças a Deus. Próxima vez eu estudo de melhores métodos e tiro um 10, estou tranquilo. Tá? Ou seja, aprenda a substituir os sentimentos negativos por sentimentos positivos. E os comportamentos, né? Como você se comporta? Tá? Só dando um exemplo rápido. Tem pessoas que entram em depressão só pela postura, né? Eles dizem, puxa, tirei 7, oh meu Deus do céu, né? Abaixa os ombros, olha para baixo. Isso é um comportamento que vai chamar a depressão para si. Então, o comportamento deve ser de jogar os ombros para trás, olhar para frente e dizer, graças a Deus tirei 7, próxima vez eu tiro 8, 9, 10, tá? Então esse comportamento, tá, corporal, tá, ajuda a pessoa a se sentir melhor. Veja o que o sábio Salomão diz em Provérbios 15, 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Veja o que está dizendo. Se eu começar a pensar no meu coração coisas alegres, o meu físico, o meu rosto vai mudar, a minha expressão facial vai mudar, eu vou me sentir alegre. Do contrário, diz, pela dor do coração, ou seja, se eu começo a pensar negativamente, tá? Aí meu espírito se abate, meu rosto também decai, tá? Então, vamos pensar positivo, tá? Vamos se alegrar. Por pequenos sucessos, devemos se alegrar. Às vezes não consegui grande coisa, mas eu vou me alegrar por aquilo que eu consegui. O profeta Joel, né, ele nos dá uma mensagem que Deus disse, tá? Isso aqui é Deus falando: diga ao fraco, eu sou forte. Veja, se Deus está dizendo para dizer, nada melhor que dizer. Eu sou fraco, né? Tem pessoas que sempre estão lamuriando, eu não consigo, eu sou fraco. Deus está dizendo, para com isso, muda teu linguajar e diga, eu sou forte. Mas eu não tenho força, vou mentir. Não é questão de mentir aí, tá? É a questão que se você disser, eu sou forte, né, você vai sentir ânimo e vai criar força. Isso que Deus está dizendo, tá? Porque isso está no coração, né? Isso está no ânimo interior. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Veja que nesse versículo está dizendo o mesmo que Provérbios 15, 13, que o coração alegre formoseia o rosto, né? Ou seja, a alegria, tá? Quando você está alegre, você cria força, tá? Então, esse tipo de pensamentos, tá, deve ocupar a nossa mente, né, quando nós vemos algumas situações depressivas. Amém? Então, meu amado irmão, vamos praticar isto, tá, de forma que nós possamos sairmos bem no dia a dia. E existem algumas formas naturais também de melhorar, tá, esses processos de bipolaridade.
prática de exercício físico. Tá? Isso é essencial. E principalmente se é feito ao ar livre. Por quê? Porque o sol estimula, tá, a produção de serotonina. Lembra a serotonina que nós falamos na outra lição? Que é, né, os hormônios da alegria. Tá? Então, vamos fazer exercício, tá? Vamos procurar, né, fazer exercícios, tá? Caminhadas, né, atividades de lazer. A caminhada e os exercícios físicos, segundo alguns terapeutas, no mínimo 3 vezes por semana, meia hora por dia, no mínimo, tá? Você vai criar serotonina, um bom nível, tá? Para ficar alegre. Ter uma atividade de lazer, ter uma alimentação saudável, né? Atividades de lazer, tá? Qualquer atividade, ler, pintar, ir assistir filme, cuidar de um jardim, fazer um canteiro, tá? Então qualquer atividade de lazer, tá? E alimentação, claro, né? Nós temos que nos cuidar com essa questão da alimentação, tá? E se a pessoa está com estresse, né? Também pode consumir chá, né, com propriedades calmantes, né? Chá de camomila, por exemplo, né? É algo natural, está tranquilo. Se está estressado, toma um chá de camomila, de erva cidreira, né? Faz algumas massagens relaxantes, alguns exercícios físicos relaxantes, né? Respirações relaxantes, tá? Que vai ajudar a melhorar situações de estresse. Amém? Concluindo então, meu amado irmão e irmã, a Igreja de Cristo não pode agir como se tivesse medo com pessoas de transtorno bipolar, mas deve aprender a lidar com estes. Deve-se promover um ambiente de inclusão, tá? Não exclusão, inclusão e acolhimento, que muito contribuirá no tratamento médico terapêutico. Então, se a pessoa está sendo tratada já, né? Então vamos ajudar, vamos dar um apoio, né, para essas pessoas dentro da casa do Senhor. Meu amado, meu irmão, minha irmã, concluindo, nós falamos então, tá, mostramos o que é bipolaridade, ensinamos como identificar e apresentamos a similaridade de sintomas. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã, obrigado por estar aí. Se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e abençoe vidas. Amém? Deus te abençoe, bom domingo, uma boa escola dominical para você, a paz do Senhor Jesus.